Olá, tudo bom? Eu separei para você uma lista com os 7 piores alimentos que você poderia consumir na sua rotina. São alimentos que você não deve comprar, não deve consumir de forma rotineira. Esses alimentos, apesar de parecerem alimentos tradicionais, alimentos práticos de se consumir, e alguns até parecem ser saudáveis, podem piorar o pico de açúcar no sangue, piorar a inflamação, piorar o acúmulo de gordura no fígado. Enfim, você perde uma oportunidade de retirar alimentos que podem fazer mal para você. É muito importante você assistir esse vídeo até o fim. E o 7º alimento é um dos mais surpreendentes. Você vai amar esse vídeo, fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem hábito de consumir alimentos industrializados no dia a dia, se vem tentando eliminar isso da sua rotina. Qual alimento você falou assim, esse aqui eu não vou mais consumir porque eu vejo que me faz mal quando eu consumo? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Claro que o primeiro alimento da nossa lista não tem como não ser, né? O refrigerante, sim, mesmo diet, eu vou te explicar por quê. Os sucos, as bebidas, o energético de latinha, o suco concentrado de caixinha, o Ice Tea que parece tão saudável, até mesmo o mate que vende lá na praia e parece uma bebida tão tranquila, tão tradicional. São alimentos, né, bebidas que você deve evitar consumir, sim, deveria nem comprar para sua casa. O problema é que essas bebidas todas são uma forma de açúcar líquido e o açúcar líquido é muito pior do que o açúcar que você consome por si só. Primeiro porque ele já não exige mastigação, então ele não ativa a saciedade adequadamente, ele entra muito rápido na corrente sanguínea. Segundo, que como ele é líquido, ele já está parcialmente digerido, digamos assim, né? Você não tem que quebrar nenhum pedaço de carne, de pão, de nada disso. Ele já está dissolvido em água ali, então rapidamente ele vai do estômago para o intestino, entra rapidinho na corrente sanguínea. Isso pode dar um pico de insulina super rápido para você. Se o alimento for rico em frutose, como às vezes acontece, essa frutose pode ir para o seu fígado e o fígado converte esse excesso energético dessa frutose em gordura, causa o que a gente chama de lipogênese de novo, que é quando o fígado cria mais gordura através do carboidrato. Então isso favorece o acúmulo de gordura no fígado, é muito importante isso. A gente está vendo cada vez mais casos de pessoas com gordura no fígado, de fibrose no fígado, e em casos mais avançados até mesmo de cirrose hepática, não por consumo de bebida alcoólica, mas por consumo de muito açúcar. Inclusive, outro dia eu estava lendo um artigo científico falando do aumento de gordura no fígado em crianças por conta do consumo de suco de caixinha e bebida adoçada. Então, isso é muito importante a gente conseguir prevenir, né? Obviamente. Esse excesso de açúcar no sangue, esse excesso de açúcar disponível rapidamente, pode aumentar os seus triglicerídeos, pode aumentar a sua resistência à insulina. E essa gordura aqui, visceral, central, abdominal, porque acaba que é uma roda do hamster ali, né? Você aumenta a glicose rápida, o seu corpo responde secretando muita insulina. Insulina quer guardar isso, se você não faz exercício, joga na célula de gordura, preferencialmente dessa região aqui, visceral, central, abdominal, e fica com mais resistência à própria insulina. Então é uma confusão, um tsunami metabólico líquido ali. Então é muito combustível, não tem freio nenhum, não tem fibra, não tem proteína, nada que te ajude a segurar esse carboidrato, esse açúcar disponível. Quando a gente vai analisar a quantidade de açúcar que tem numa latinha de refrigerante, podem ter até 9 colheres de açúcar. Então imagina, você comeria 9 colheres, você pegaria para adoçar o seu Ice Tea ou uma bebida 9 colheres de açúcar? Com certeza não. Então o ideal é que você evite consumir. E quando a gente fala desse excesso de frutose, eu tô falando para você do xarope de frutose líquido, né? A frutose industrial. Não tem nada a ver em você consumir a fruta é saudável, a fruta inteira tem fibra, tem vitaminas, minerais, antioxidantes, é maravilhoso. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais se a frutose é o maior vilão para o fígado mesmo e da diferença da frutose industrial e da fruta. Esse vídeo tá bem legal, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Mas um último detalhe com relação a essa questão das bebidas é que essas bebidas são sim ultraprocessadas. Às vezes a gente fala assim, mas é só uma bebida. Gente, pode estar riquíssimo, além de açúcar, corante, sabor uva, sabor
morango, mas na prática, quando você vai ver, tem 0, tanto do suco da fruta. Então, é altamente processado com corante, conservante, estabilizante. Então, é muito pior, né, para o nosso próprio organismo, para aumentar a nossa inflamação. E se falando agora da questão do refrigerante zero, né, porque as pessoas falam assim, então se o problema todo é o açúcar, vou tomar um refrigerante zero e vou tomar à vontade, porque o refrigerante zero não tem açúcar, não tem caloria, não vai impactar na minha vida. Não é bem assim que a banda toca. O refrigerante zero, ele obviamente vai ter menos impacto metabólico, porque ele não tem açúcar realmente, mas ele tem 2 questões muito importantes. Primeiro, porque ele mantém aquela hiperestimulação alimentar. Então, o cérebro continua condicionado àquela questão de uma bebida extremamente doce, extremamente refrescante, geladinha, é recompensador para o seu cérebro. Então, ele vai querer ficar tomando aquilo várias vezes. Ao passo em que se você fosse comparar com uma limonada que você faz em casa, com umas gotinhas de stevia, parece sem graça. Então você começa a condicionar pior, negativamente, o seu próprio cérebro. Tem a questão, obviamente, também de todos esses corantes, conservantes, flavorizantes e os adoçantes que estão ali. Nem sempre o adoçante do refrigerante vai ser um adoçante de boa qualidade. Então isso é uma outra coisa muito importante de você prestar atenção. Eu tenho um vídeo aqui falando mais do manual dos adoçantes, onde eu explico diferentes tipos de adoçantes, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E tem a questão também do comportamento alimentar compensatório que o refrigerante pode causar, em que ele puxa aquele paladar doce e faz com que você tenha mais vontade de comer coisas doces. Como ele tem muito adoçante, normalmente é muito mais doce, ele muda um pouco as suas papilas gustativas, a percepção de sabor. E quando você vai comer um doce, por exemplo, ele parece menos doce porque o refrigerante era muito doce. Então ele pode mudar um pouco essa sua questão de adaptação para paladar adocicado, principalmente se você sofre de compulsão. Eu teria um extremo cuidado, preferiria nem consumir. Segundo alimento da lista, esse realmente o ideal é que você evite o máximo consumir. Se você conseguir banir da sua alimentação, seu corpo vai agradecer. São as carnes ultraprocessadas, carnes defumadas, curadas, tipo salsicha, linguiça, bacon, mortadela, enfim, mas também os nuggets, aqueles hambúrgueres preparados, steak de frango, steak de carne, em que vem tudo misturado ali. Aquela carne ali, às vezes, tem a carne mecanicamente separada, que é como se fosse a sobra da indústria, em que é uma carne de pior qualidade, no sentido de que tem muita gordura associada ali, menos teor de proteína. Tem a questão também da qualidade nutricional, porque às vezes tem uma proporção entre a quantidade de proteína dessa carne e eles agregam outras proteínas para baratear o custo, tipo colágeno, proteína vegetal de soja, outras proteínas vegetais. Mas o problema não é só a qualidade da proteína e a quantidade de gordura. Essas carnes processadas, como tem o sal de cura e a defumação, podem ter excesso de sódio, nitrito, nitrato, realçador de sabor, gordura oxidada, tem os compostos de defumação, tem aditivos, às vezes tem até açúcar ali. Então, podem fazer mal para a saúde de uma maneira muito ampla, principalmente se você consome isso diariamente. Primeira coisa, com certeza, é a pressão arterial, né? Porque o excesso de sódio pode levar à retenção hídrica, ao aumento da própria pressão e uma maior carga cardiovascular, maior carga renal. Tem a questão também do intestino. A gente já sabe que o ultraprocessamento e o uso abusivo de conservantes podem também ser um fator de risco para aumentar a microbiota a microbiota intestinal, podendo aumentar a inflamação, permeabilidade intestinal e até mesmo sinalização metabólica, prejudicando o funcionamento do intestino como um todo. Aqueles compostos que eu te falei, os nitrosados, né, nitrito e nitrato, podem formar nitrosaminas em determinados contextos, que são substâncias estudadas por possível associação com maior risco de câncer intestinal. Isso que eu estou falando aqui para você já está cientificamente respaldado. Então já foi colocada, né, essas carnes no mesmo patamar que o cigarro, em termos de risco. Então realmente é muito importante a gente evitar o consumo recorrente. Tem também, caindo no mesmo problema da hiperpalatabilidade, porque essas carnes são muito saborosas, assim, elas enchem muito o paladar, né?
é muito sal, é muita concentração de sabor de carne, é muita gordura. Então, normalmente é mais fácil de mastigar e combina com o quê? Com pão, com batata frita, com arroz branco, com sanduíche. Então, você come com piores escolhas alimentares. Ninguém vai comer uma mortadela com uma salada. Então, o resultado é que você come rápido, você repete e você acaba evitando consumir boas fontes de proteína, como um ovo, um frango, um atum, um bife mesmo real. Então, o problema, obviamente, não é a proteína, não é a carne, é a carne processada, só para ficar bem claro. Antes de continuar com a nossa lista, eu quero te convidar a conhecer os meus desafios de 10 dias. Eu tenho 3. Um para te ajudar a emagrecer, um para te ajudar a controlar o açúcar do sangue e um para te ajudar a diminuir a inflamação. Cada um deles tem 10 dias e você recebe diariamente receitas, dicas, tá todo mundo adorando. Eu vou deixar o link para eles aqui embaixo na descrição. Terceiro alimento da nossa lista é aquele pão branco ultraprocessado. Pode ser que seja um pão de forma, pode ser que seja um pão francês ultraprocessado, mas muitas vezes o pior mesmo é o pão de forma, que é ultraprocessado, porque ele junta ali também uma bomba, que é basicamente farinha branca pura, amido refinado, tem açúcar em muitas formulações, gordura muitas vezes não saudável e muitos aditivos. Inclusive, muitos desses pães, quando você compra, se você abre a embalagem e você deixa ali, ele dura muitos dias. Diferentemente de um pão, se você tem máquina de fazer pão em casa, pão de forma, né? Ou se você já fez pão em casa, você vê que o pão não dura muito tempo. O pão fica duro, o pão mofa. Isso é normal, é um alimento, né, que tá perecível ali. Esses pães, eles parecem que têm uma durabilidade, um tempo de prateleira altíssimo. Então, parece um café da manhã leve, parece um lanche da tarde leve, mas muitas vezes vai trazer para você um alimento que quebra rapidamente em glicose, dá o pico glicêmico, dá o pico insulinêmico, que eu já te expliquei antes. Então, além de tudo, aumenta a concentração de gordura abdominal, aumenta a fome rapidamente. O pão de forma derrete na boca, você não precisa nem mastigar. Então, ele realmente é um pico muito alto mesmo, é muito rápido de glicose. Tem a questão também do com que você come o pão, né? Muitas pessoas pegam aquela torrada e ainda passam geleia, passam ainda... Tem gente que come com pasta de avelã, com chocolate, tem gente que come com mel. Então, assim, cuidado com o que você acrescenta, que às vezes está acrescentando cada vez mais carboidrato simples. Tem gente que coloca aquelas carnes processadas que eu te falei, presunto, mortadela, bacon num sanduíche. Então, cuidado com o que você casa. O pão, que já por si só é um alimento ruim. Ah, Patrícia, mas eu tô comendo 2 fatias do pão branco. Você já parou para ver quantos carboidratos tem? Porque às vezes isso pode equivaler a quase 4 colheres de sopa de arroz. Então, a quantidade também é muito interessante que você veja. Se você for optar por comprar um pão no supermercado, eu tenho um vídeo inteiro aqui te ensinando muitas dicas importantíssimas, mas eu já adianto que tem que ver a ordem dos ingredientes, tem que comparar a quantidade de proteína, de fibras, de gordura. É sempre importante que quando a gente vai comprar um alimento industrializado, a gente compre com consciência. Outro produto da nossa lista são aqueles doces que você já compra pronto, seja no supermercado, na padaria, aqueles doces de confeiteiro, digamos assim. Eles parecem inocentes, alguns parecem pequenos, uma dose razoável, mas normalmente eles têm um combo ali de farinha branca, amido, açúcar, gordura refinada, digital hidrogenada, gordura saturada, xarope de glicose, emulsificante, aromatizante, porque às vezes você fala assim, mas eu comprei na padaria. Às vezes aquilo ali já é uma massa pronta que eles compram para baratear e misturam ali na batedeira. Então, cuidado com produtos que são pré-prontos. Donut, croissant recheado, bolo ultraprocessado com recheio dentro, inclusive os de criança, sonho, wafer, tortinha que vem pronta, recheio que você compra pronto para facilitar a sua vida, sobremesa que já vem embalada. Tudo isso também, como eu te falei, né? Açúcar, gordura, farinha refinada, hiperestimula a recompensa cerebral. O cérebro sempre vai querer mais porque é muito saboroso para ele.
tem baixa saciedade, pouca fibra, pouca proteína, aumenta a sua sensação de fome mais rapidamente e é uma concentração calórica altíssima. Se você for comparar, e tem que comparar, uma maçã que você comeria de lanche com uma fatia de bolo processado, não tem nem brincadeira, né? O bolo, inclusive, você come mais rápido, mais uma vez ele derrete na boca, você não precisa nem mastigar direito. E a maçã, a fruta, o que quer que seja, que você misture com iogurte ou qualquer coisa, não precisa ser a fruta pura, né? Bota uma chia. Isso aí você vai levar muitos minutos comendo, porque você tem que mastigar, tem a fibra. Então, esses produtos doces, saborosos, processados, eles são processados, eles são desenhados pela indústria para quebrar aquele freio biológico que a gente tem da saciedade. Então, é muito importante que a gente evite consumir isso no dia a dia para ter o melhor controle do peso, da glicose, do açúcar do sangue, do fígado, da inflamação como um todo. Não fica triste, porque isso não quer dizer que você nunca mais vai comer um docinho gostoso na sua vida. Eu acho que é muito mais fácil quando a gente consegue fazer boas escolhas, substituições, fazer as receitas em casa. Eu tenho uma playlist inteira aqui de doces. Eu tenho muitas receitas, né? Mas muitas playlists, inclusive, de doce fit, doce low carb, doce com amendoim, doce com chocolate, doce com iogurte. Do que você gostar, eu vou deixar essas playlists aqui embaixo para te ajudar na descrição do vídeo. Aproveitando, se você tá gostando do vídeo, já deixa sua curtida, isso me ajuda muito aqui no canal. E se você conhece alguém que vai gostar, compartilha esse vídeo, hein? Vamos ampliar nossa corrente do bem. Outro alimento dessa nossa lista são os biscoitos. Quando eu falo biscoito, as pessoas pensam assim, mas eu já não compro mais biscoito recheado. Mas o biscoito recheado é só a pontinha do iceberg. É óbvio que o biscoito recheado é péssimo, mas também creme cracker, biscoito doce, rosquinha, biscoito wafer, cookie industrializado, salgadinho tipo biscoitinho assim. É só assado, não é frito. Mas quando você vai ver, é um combo também bem do mal. Muito carboidrato simples, se for na versão doce açúcar, se for na versão salgada, ultra salgado. Gordura trans, gordura refinada, aromatizante, corante, estabilizante e, mais uma vez, alta densidade calórica com baixa saciedade. É muito fácil você comer um pacote de biscoito. É muito fácil. Principalmente se for daqueles salgadinhos que as pessoas comem ou com refrigerante ou com bebida alcoólica, ou então até mesmo o biscoito wafer, que é crocante, doce. É muito difícil você conseguir comer um ou dois. E aí tem a questão, mais uma vez, da glicose que sobe rápido, da pouca saciedade, a fome volta mais cedo, o cérebro quer aquilo de novo. Então, é muito mais importante que a gente consiga substituir por alimentos reais. E mais uma vez, eu também tenho uma playlist aqui de biscoitos saudáveis, doce, salgado, cookie, para passar na pastinha. E tem uma playlist bem legal de petiscos saudáveis, que eu acho que muitas vezes entra no lugar do biscoito. Tem gente que não sabe o que quer comer, quer uma coisinha diferente e vai pro biscoito por falta de criatividade. Se você fizesse um petisco salgado, até um salgadinho saudável, até um salgadinho saudável, te daria mais prazer e seria mais nutritivo. Então eu também vou deixar essas playlists aqui embaixo para te ajudar. Sexto alimento da nossa lista são aquelas castanhas ultraprocessadas e amendoins ultraprocessados. E quando a gente fala em castanha, nozes, pistache, macadâmia, amendoim, as pessoas falam, isso aqui é muito saudável, eu posso comer tranquilamente. É muito diferente você comparar um amendoim torrado, sem nada, sem sal, sem açúcar, e um amendoim que tá ou caramelizado por fora com açúcar, ou que tem aquela casquinha, sabe? Amendoim tipo japonês, com sal por fora. Eu tô falando do amendoim porque acaba que é o mais comum, mas a gente vê isso em todos os tipos de oleaginosas e nozes. E aí tem esse problema, né? Porque esses alimentos, as oleaginosas, a gente já sabe que são densamente calóricos. Um punhado deles, normalmente, já é uma porção para você comer numa refeição, numa pequena refeição, né? Como um lanche, parte do seu lanche. Agora imagina, tem gente que pega um pacote grande, assim, de 250 gramas de amendoim e come na frente da TV com refrigerante ou bebida alcoólica, uma cerveja, uma caipirinha, um uísque, um vinho, uma coisa assim. Então a quantidade de caloria pode ser absurda realmente. Então
o ideal mesmo é que você evite consumir. Mais uma vez vai te dar pico de açúcar no sangue por conta dessa casquinha em volta. Mesmo assim, muito sódio ajuda você a reter muito líquido, sobrecarrega o coração, incha muito. E ainda tem a questão que se não for do salgado, imagina uma bomba de gordura, que tem mesmo muita gordura saudável, mas assim, se você for comer um pacote é uma bomba, muita coisa, com aquele açúcar todo, já vai dar pico de insulina e já tem mais gordura ali, então é um prato cheio para você ganhar peso. Isso não quer dizer que esses alimentos de forma in natura, né, na forma natural, que você torre em casa, e mesmo que você queira botar uma pitadinha de sal, são ruins. O problema é eles industrializados dessa forma que eu te expliquei. O último alimento da nossa lista pode te surpreender e eu considero um dos piores para você ter na sua casa. Eu não tenho na minha casa porque eu acho que é muito complicado você ter isso, principalmente se você tem criança em casa, que é sorvete industrializado. Esse sorvete industrializado pode ser aquele de bola, de massa, que a gente tira, né, com aquela coisa de sorvete mesmo, aquela... Eu posso tirar a bola de sorvete, esqueci o nome. E pode ser também o de fruta, né, às vezes picolé, ou até o de massa também, mas de fruta. O de fruta por si só, se você for observar o rótulo, que são os sorbets, eles não têm gordura, mas eles têm uma quantidade de açúcar, gente, que é uma loucura. É como se você pegasse um suco de caixinha, que já tem corante, conservante, acidulante, sabor, fruta, e ainda colocasse uma quantidade anormal de açúcar para ele ficar puxa-puxa, assim, cremoso, ficar gostoso, mesmo de picolé. O de bola, então, de leite, a base de leite, historicamente, né, o de creme, digamos assim, chocolate, pistache, caramelo, café, tiramisu, morango, tem vários, mas aqueles de bola mesmo. Aquele ali é pior ainda, porque aquele ali, basicamente, né, a grande maioria deles, não vamos generalizar, mas diria que 90% é com gordura trans, gordura hidrogenada, muito açúcar, não tem nada de fruta ali, tem pouquíssima fruta. Antigamente eles tinham uma concentração boa de leite, hoje em dia a indústria está mudando para soro do leite, então a qualidade é muito ruim. Claro que existem marcas premium, que são marcas diferenciadas, em que você de fato tem leite, tem uma boa proporção de fruta, mas a gente sabe que o mais barato do supermercado não é assim, então cuidado na hora de você comprar. E lembra mais uma vez que como ele tem uma grande quantidade de gordura trans, açúcar e é hiperpalatável, mais uma vez é uma receita para o desastre. Se você adora sorvete, eu também adoro, faz em casa, porque dá para você fazer vários tipos, low carb, zero gordura, de fruta, de café, de chocolate, dá para você variar muito. Eu tenho uma playlist aqui de receitas de sorvete para todos os gostos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Quero te perguntar agora qual desses alimentos mais te surpreendeu e qual deles você, a partir de hoje, já vai parar de consumir. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, e de compartilhar com quem sabe que vai gostar, com quem precisa, né? Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!